Deixa eu enviar para a Alice aqui. A Alice está online já. Alice? Eu mandei no Instagram. Ah, tu mandou para a Alice? Então, ótimo. Ah, não sabia que tu tinha mandado, não. Eu vou abrir aqui a tela, que eu não abri ainda. Tá conseguindo me ver bem? Não, não é a Alice, não. Sou eu no computador de Alice, porque o nome desse computador é Alice. Eu vou agora deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o Zoom. Achei. Tá. Desculpa pela vergonha. O pessoal vai começar a entrar agora. Tá. Nem coloquei preto para ficar rapó contigo. Fiquei branco. Jeans. Tá frio. Vou te apresentar, quando o pessoal começar a entrar. Tá. Eita. Tranquilo. Vou ligar aqui o microfone. Oh, Deus. Boa tarde, Jonathan. Muito bem, já estamos entrando aí, pessoal. Boa tarde. Deixa eu ver aqui. Tudo ok por aqui. Boa tarde, Hilton. Boa tarde, Crislane. Deixa eu ver quem vai chegando por aqui. Boa tarde. Mirelle. Deixa eu ver mais quem está chegando. Jonathan, já falei. Lucas também. A Débora. Deixa eu ver quem está entrando. Mirelle. Brenda. Débora. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa mentoria, nosso sextou da informativa. Quem é que está feliz com o sextou? Faz um joinha aí, ó. Muito bem, gente. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês um pouco, tá? Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês. Todos vocês por si essa aula, né? Poderia estar dormindo nesse frio gostoso, ou no calor, né? De repente, no lugar de onde você está, fazendo qualquer outra coisa. Mas você decidiu estar aqui junto com a gente. Eu fico muito feliz. Só que antes de começar a nossa mentoria de hoje, eu queria perguntar se o som está legal. Coloca aí no chat para mim se o som está legal, se vocês estão conseguindo me ver bem, está conseguindo ver bem Lucas. Ok? Quero agradecer grande amigo, ele é mentor, consultor financeiro, já foi consultor de grandes empresas, né? É engenheiro por formação e hoje atua como consultor em grandes empresas como Odebrecht, Coca-Cola, mas aí eu vou deixar que o próprio Lucas fale um pouco, né? Da área dele. Lógico que ele vai trazer um conteúdo muito rico e eu fico muito feliz, Lucas, de você ter aceitado o desafio de ser um dos nossos mentores aqui dentro da Informativa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Aline. Primeiramente, obrigado. Está conseguindo me ouvir? Eu estou. Vou falar para a turma primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado à Informativa, né, por poder estar aqui hoje presente e compartilhar um pouco do conhecimento que adquiri ao longo desses anos. Eu vou pedir à turma, sempre que o áudio ficar muito ruim, vocês me falem. Está cortando um pouquinho, Lucas. Está cortando? Ainda está cortando ou não? Olha, para mim aqui está normal. Então, pelo chat, tá certo? Agora melhorou. Tá. A gente vai falar hoje um pouco sobre educação financeira. A mentoria é muito mais um bate-papo, né?
Então, vocês podem tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sempre. Só me falar também pelo chat que eu respondo. Finanças é sempre um tema muito polêmico, principalmente, acho que no Brasil, né? Porque a gente não é educado no nosso financeiro. A Aline já me apresentou um pouco, mas eu vou me apresentar. Me chamo Lucas Calenzani, eu tenho 31 anos, eu sou engenheiro civil por formação, mas antes disso me formei em Química, porque na época era a única faculdade que tinha no meu município, então eu resolvi fazer Química, e depois, quando eu consegui sair de lá, eu fui para engenharia civil, por causa que eu comecei a trabalhar numa construtora. Durante esse período, eu comecei a trabalhar com custos, né? E aí acabou que, por entrar dentro da área de economia, finanças e empresas. Aí eu trabalhei na Fundação Coca-Cola, trabalhei na própria Coca-Cola, trabalhei na antiga Odebrecht, né? Na engenharia, e também na holding, né? A holding é como se fosse a mãe da empresa ou administradora. Então, sempre que você vê um grupo de empresas muito grande, uma multinacional, ela provavelmente tem uma administradora. E essa administradora que controla todos os investimentos, para onde que vai o capital, ou para onde, por exemplo, a Aline hoje ela poderia sair de onde ela está e ir para o Rio de Janeiro, porque eles precisam desse aporte humano lá. Bom, depois disso eu trabalhei também muito com contratos internacionais, né, de aporte de capital para dentro do país. A gente tinha um programa no Brasil que a gente trazia dinheiro do Banco Mundial e aplicava em pequenos locais espalhados pelo país. Mas, como a gente está falando hoje sobre educação financeira, o termo educação financeira ele vai muito do mindset, né? Qual é o mindset que a gente traz para dentro da nossa vida, né? A educação financeira, ela traz o mindset do seguinte ponto: ou a gente é pobre ou a gente é rico. Basicamente isso. Não importa se você tem muito dinheiro ou se você não consegue administrar o seu dinheiro ou se você vive no vermelho. Basicamente, o mindset é dividido em duas fases: ou você é pobre ou você é rico. E essa é uma especulação muito errada. Por quê? Porque existe fases de crescimento. Ninguém nasce completamente rico e ninguém nasce completamente pobre, do ponto de vista de educação financeira, gente. A gente pode construir o pensamento de riqueza, assim como a gente pode destruir esse pensamento. Por quê? A riqueza está associada ao dinheiro, quanto você ganha por mês ou por dia, né? Então, assim, por exemplo, vamos supor que eu ganhe R$1.000 por mês. Para mim, eu posso pensar, isso é lucro, né? Ou a pessoa pode pensar, isso é mais um salário, igual vocês podem ver aí no slide. Quando você divide esse pensamento, o seu cérebro começa a entender que o esforço que você fez, ele não é proporcional ao quanto você gostaria. Então, você passa a parar de gostar do que você faz. Por quê? Porque o lucro, o dinheiro, ele não está te trazendo, não está proporcionando o que você gostaria. Então, sempre que a gente fala assim, fulano de tal tem um salário de R$2.000, aí a gente começa a achar aquilo já mais pesado. Por quê? A própria palavra salário, ela já nos remete aos tempos de escravidão, né? A palavra salário ela deriva de sal, exatamente do sal de cozinha mesmo, que era a forma como os antigos pagavam as pessoas, né? Eles pagavam através de sal para poder salgar a carne, que era o único meio de armazenamento da comida, né, a longo prazo. Então, o sal era um bem muito valioso por si só. E aí a gente traz essa cultura do salário ao longo do tempo, e isso vai enraizando na nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, porque a gente não tem uma educação financeira nas escolas, né?
Então, a gente não é criado para poupar, a gente não é criado, né, para reagir na economia. O que seria reagir à economia? Pegar o dinheiro e investir, aplicar. A gente não é criado para isso. O brasileiro não tem essa educação básica. Enquanto que, se a gente tivesse um mindset, que é o pensamento, né? Poxa, eu ganhei R$2.000. Será que eu consigo aqui, de alguma forma, economizar 20, R$50, que pode parecer muito ou pouco, mas já é alguma coisa, né? Dentro do pensamento de riqueza, economizar R$20 é um ganho muito positivo, porque você sai da sua zona de conforto e você começa a pensar, caraca, esses R$20 vai servir para eu pagar uma viagem no final do ano, vai servir para eu, né, trocar o meu celular, trocar o meu carro, pagar aquela dívida. Então, essa é a mudança do mindset. Mas, quando a gente fala em educação financeira, a gente precisa saber o contexto atual do Brasil, né? E a gente começa a perceber que nós, brasileiros, estamos numa cultura que não é essa, né? A gente não tem uma cultura de riqueza, de prosperidade na educação financeira. Por quê? 28% apenas dos brasileiros conseguiram poupar algum dinheiro nos últimos 12 meses. Olha só, 28%. Imagina, né, a outra situação. Enquanto que 65% dos brasileiros não foram educados para poupar ou investir. Ou seja, não tem nem essa cultura de investimento. Então, o cara não sabe o que fazer com o dinheiro dele. A gente não é educado. Na escola, no ensino médio, você não tem uma aula, uma disciplina ou um professor que te mostre o caminho das pedras, vamos dizer assim. E, por incrível que pareça, quase 70% das famílias brasileiras, né, elas estão endividadas. O que é ser endividado? Endividado é quando você está preso no cartão de crédito. Endividado é quando você precisa de empréstimo para pagar algumas contas, um plano de saúde. Então, quando você começa a fazer contas para pagar outras contas, você já está endividado. Então, a gente começa a perceber que no Brasil a gente não está sozinho, né? A gente tem outras pessoas que precisam aí de desenvolver pensamento de riqueza. E, Lucas, como é que a gente pode ter esse pensamento? Como é que eu trabalho aqui na minha vida para eu ter pensamento de educação financeira, mudar esse mindset meu? Bom, a gente precisa de educação, né? Você precisa se educar, educar a sua mente. Diante disso, desenvolveram, né? Não sou eu, isso aqui que eu vou falar agora é ciência. As pessoas dividiram em 4 comportamentos de economistas domésticos, vamos dizer assim. Imagina só o Thiago Nigro, né? Que é o pai da economia doméstica, ou a Natália Cury, no Me Poupa Web, falando sobre economia doméstica. A gente tem 4 tipos, que basicamente são os endividados, os controladores, os poupadores e os investidores. Bom, o que faz cada um nesse sentido? Eu ampliei um pouco aqui só para a gente poder ver, mas o endividado é aquele que não consegue controlar os gastos, né? Ele sempre está com boletos pendentes, cartão de crédito atrasado, ele não consegue estabelecer o seu fluxo de dinheiro. O controlador, ele não consegue dialogar com o seu dinheiro, né? Ele está ali sempre à margem, refém do dinheiro que ele possui. Já o poupador, ele sabe a importância de poupar o próprio dinheiro. É aquela pessoa mais calma, centrada, que provavelmente o dinheiro está sempre na poupança ou debaixo do colchão. E só que o poupador, ele tem uma falha aí que muitas vezes ele pode emprestar o dinheiro dele para outras pessoas. Então ele não gasta com ele, mas ele pode gastar com outras pessoas, tendo a falsa necessidade que ao emprestar, ele vai receber esse dinheiro de volta e não está gastando. E já o investidor, que é o perfil, né, que é tão esperado das pessoas, é aquele rapaz que pegaria o seu dinheiro e investiria o dinheiro em empresas ou investimentos de renda fixa variável,
que fizesse dividendos, colocar o dinheiro para trabalhar para ele. Bom, agora que a gente já viu os 4 tipos, a gente vai falar dos 4 tipos de forma muito mais intensa. Por que a gente vai falar dos 4 tipos de economistas? Porque você precisa se adequar, você precisa olhar para esses 4 tipos e falar assim, caraca, eu estou nessa situação. Nossa, aqui em casa a gente se encontra na situação do poupador. Nossa, aqui em casa eu sou controlador. Quando você tem ciência do tipo de economista que você é, você consegue estabelecer metas de curto, médio e longo prazo para você mudar a sua realidade financeira. Aí você fala assim, Lucas, mas aqui em casa a gente só tem o meu pai como renda, eu dependo dele, e aí eu não posso fazer muita coisa em relação a isso. O pensamento da educação financeira diz o seguinte, quando você tem uma pessoa só, que é a renda única da família, você tem que começar a podar os custos indiretos, que é basicamente o quê? iFood, Netflix, Uber, lanches. A gente precisa começar a observar para onde está indo o nosso dinheiro. Mas isso a gente vai falar ao longo da nossa aula hoje. E se alguém tiver algum estudo, assim, lá em casa é desse jeito, a gente vive desse jeito, vocês podem trazer para a aula para a gente poder discutir também. Bom, o nosso primeiro tipo é o endividado, né? O endividado é o famoso gastão. Então, o endividado, provavelmente, ele sempre está em festas, ele sempre está gastando o dinheiro dele em viagens, ele sempre está com muitos amigos. Por quê? Esse é o mindset. O mindset define o comportamento da pessoa. Então, sempre que a pessoa se comporta de um jeito, ela tem resultados desse mesmo jeito, né? Então, não adianta eu esperar um resultado de alguma coisa se eu não faço por onde. Então, o endividado, ele está sempre no vermelho. Ele sempre não consegue pegar o salário dele e fazer as contas do mês, pagar as contas do mês. E uma grande fala do Gastão, né, é o seguinte, eu preciso disso, eu tenho necessidade disso. Da famosa desculpa de que ele precisa consumir alguma coisa para poder ser feliz. Ele precisa gastar o dinheiro para poder suprir uma necessidade dele. Só que isso é muito perigoso, porque ele entra num ciclo de autossabotagem que ele gasta o dinheiro dele para poder suprir as necessidades do mindset dele. Como é que o endividado ele sai desse ciclo de sempre estar perdendo o dinheiro dele, vamos dizer assim? Ele sai desse ciclo estabelecendo pequenas metas, né? Esse final de semana eu não vou sair. Esse final de semana eu não vou comprar lanches. Por que a gente está falando desses pequenos gastos? Porque para a família média brasileira, pequenos gastos ocupam até 30% do orçamento. Então, vamos supor que você ganhe lá os seus R$1.000. Para a média da população brasileira, aí a gente está falando de quase 70% da população, isso faz o quê? Isso representa o quê? R$300 no orçamento. Então, dos R$1.000 que você ganhou, 300 você vai gastar com utilidades, sejam elas Netflix, Uber, lanches e etc. Aí você falou assim, Lucas, mas o Uber eu uso para ir para o trabalho. Lucas, o iFood eu uso para poder me alimentar no trabalho. Então, qual que é a grande sacada do Mindset Milionário? É você estabelecer que você precisa mudar o seu comportamento. Você precisa, naquele momento, economizar. Então, o Mindset Milionário vai dizer para você o seguinte, cara, faz marmita. Rapaz, você precisa ir trabalhar, usa o transporte público. Ele começa a te dar opções muito menos custosas para você conseguir chegar no objetivo final. E aí a gente vai para o segundo estilo de economista,
que é o controlador. O que o controlador faz? O controlador é aquele que não estabelece metas, mas está sempre ali controlando o dinheiro. O grande problema do controlador é que ele não estabelece metas para conseguir poupar o seu dinheiro. Ele controla em cima da faixa que ele ganha. Então, novamente, o controlador ele ganha lá os R$1.000 dele. Ele não vai ficar endividado, mas ele usa o cartão de crédito para suprir muitas vezes algum recurso que ele teve que consumir. Então, o que eu estou dizendo com isso é o seguinte: ele vai usar o salário dele todo e no outro mês ele vai usar o cartão de crédito para pagar alguns luxos que ele teve durante o mês e que ele não soube dizer não. Qual que é o perigo do controlador, né? E qual que é o ponto positivo? O controlador ele fica entre o gastão, a pessoa que gasta muito, e o poupador. Então ele fica no meio ali. Então, para ele ir para o gastão é um pulo. E para ele subir para o poupador, ele precisa virar a chave. Porque ele já começou a entender quanto ele ganha e quanto ele pode gastar. Só que ele ainda não consegue estabelecer metas de pequeno e médio prazo para que ele consiga, né, poupar o seu dinheiro. Muita gente diz que o controlador é aquele amigo que sai da mesa sem pagar, porque não gosta de gastar o próprio dinheiro, né? Não gosta de gastar o dinheiro com os outros, né? Então, ele sai da mesa sem pagar. Esse é um jargão que muitas vezes eu ouço, né? Esse cara é controlador. Ele não gasta o próprio dinheiro com os outros, só com ele mesmo. Então, o controlador ele precisa ir. Se você tem esse perfil, se você vê que seu pai tem esse perfil, você começa a conversar com as pessoas e fala, cara, poupa um pouco mais. Começa a guardar o seu dinheiro na poupança. Por quê? Ele não tem um dinheiro de reserva de emergência. Em contrapartida, enquanto o gastão, né, o endividado, ele nunca tem dinheiro nenhum, ele sempre está no vermelho, o controlador ele está no meio, né? Mas ele também não tem reserva de emergência, assim como o endividado. Então, é um comportamento que precisa de atenção, porque ele está numa sinuca de bico. Enquanto que o poupador, ele já está um passo à frente, né, do controlador. O poupador ele já sabe a importância de poupar, de guardar o seu dinheiro, de fazer o investimento na poupança. Só que ele não sabe quanto, ele não sabe para quê, ele não estabeleceu objetivos, né? Ele apenas guarda o dinheiro dele. E ele não sente confiança nele mesmo, de falar assim, nossa, eu vou pegar o meu dinheiro e aplicar lá numa renda fixa para render um pouquinho mais que a poupança. Não, ele não faz isso. Mas o poupador já tem uma reserva de emergência. Então, ele começa a pensar o seguinte, se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho que fazer com esse dinheiro. Para o poupador, o mindset dele, ele pensa o seguinte, esse dinheiro que eu tenho aqui, ele é a fonte do meu sucesso. Então, eu não posso gastar ele. Por quê? Se eu gastar, eu vou secar a fonte. Então, se eu seco a fonte, eu fico pobre. Então, a fonte sempre vai estar perto dele, totalmente disponível. Então, ele não aceita, de forma alguma, investir o dinheiro dele numa renda líquida, numa renda variável. Muito pelo contrário. A renda fixa dele é, no máximo, a poupança. Ele não aceita, de forma alguma, falar para você, você vai investir 10 mil e aí talvez você receba 990, mas talvez você receba 13 mil reais no final do ano. O poupador ele não tem essa mentalidade. Mas ele já começou a estabelecer metas de pequeno e médio prazo. Que metas são essas? Ele sabe que para viajar, ele precisa economizar um pouco mais para conseguir viajar e não perder o dinheiro todo da sua carteira. Então, ele consegue viajar com facilidade, ele consegue comprar um celular melhor sem perder todo o dinheiro da sua poupança. Até porque a segurança do poupador está onde? No dinheiro que está guardado. O dinheiro é a fonte do sucesso dele.
Agora nós vamos para o perfil mais desejado da economia, né? Que seria o investidor. O investidor é aquele famoso, tipo assim, vai custar quanto? Aí, quando a pessoa fala, custa tanto, ele vira e fala assim, então eu vou investir X. Esse é o investidor. O investidor é um dos melhores perfis, né? Se não o melhor, mas precisa de espaços para chegar até ele, né? Como é que você chega até o momento de ser investidor? Você começa a estabelecer as metas e aí você vai, né, chegando a perfis maiores. Perceba que você pode estar no perfil do endividado hoje, mas esse não é o seu estado futuro. Você está no perfil endividado, você pode estabelecer metas para ir para o perfil controlador, que é quando você começa a controlar as suas dívidas, e posteriormente você vai para o período poupador, que é quando você começa a guardar parte do seu dinheiro como reserva de emergência. Depois, você vai para o perfil do investidor. O investidor é aquele que vai trabalhar com metas de longo prazo. Precisa comprar uma casa daqui a 5 anos. Precisa comprar um carro daqui a 2 anos. Então, ele vai começar a poupar esse dinheiro. A grande característica de todo investidor é o quê? Ele sabe exatamente quanto tem de dinheiro na carteira física dele. Se ele abrir a carteira dele, ele fala, eu tenho R$10, eu tenho R$50. E ele sabe exatamente quando ele pode gastar e quando ele não pode gastar. O que a literatura, os livros, né, e os estudiosos dizem sobre os perfis de investimento, né? Então, você precisa ter aí cerca de 30% da sua renda mensal para você poder investir isso no perfil de investidor. Lucas, quantas pessoas no Brasil conseguem fazer isso? Cerca de 1 a 2%. É praticamente ninguém que consegue fazer isso. Deixar 30% da sua renda hoje para poder investir. A gente possui mais 10 minutos de aula e eu vou dar uma acelerada aqui. Eu não sei se a Aline está nos ouvindo, mas, Aline, se tiver alguma pergunta e quiser trazer, você pode me mandar no chat que eu respondo. Então, o investidor ele tem essa característica, né, que ele consegue poupar o dinheiro dele, mas ele investe esse dinheiro em rendas variáveis ou em rendas fixas de grande liquidez. Ele pega o dinheiro dele e coloca para investir para render 124%. O que é render 124%? É você pegar R$100 hoje e colocar num lugar e daqui a X tempo, 6 meses, 1 ano, você conseguir resgatar esse dinheiro a cerca de R$124. Ou seja, você pegou R$100, colocou lá para render e ele rendeu R$24. Lucas, se eu fizesse a mesma coisa na poupança, quanto renderia? Renderia aí cerca de uns R$2, R$3. A poupança hoje está com um rendimento muito baixo. Então, por isso que a gente precisa saber onde colocar o nosso dinheiro. E é isso que o poupador faz, né? Ele pega e sabe aonde investir o dinheiro, desculpa, onde o investidor faz. Então, eu preciso que vocês observem o comportamento de vocês e se enquadrem em um dos 4 perfis. Por quê? Você sabe aonde você está, né? Dentro desses 4 perfis aqui. Se vocês perguntarem para mim assim, Lucas, né? Eu estou no perfil... Qual perfil você está? Hoje, eu estou no perfil poupador. Hoje eu estou poupando dinheiro porque eu tenho objetivos de médio prazo que eu preciso estabelecer. Mas eu já estive no perfil endividado. Quando eu saí da faculdade, eu não tinha dinheiro para fazer muita coisa. Aí eu me endividei. E aí mas eu consegui, aos poucos, ir adquirindo as coisas e mudando o meu mindset. Cada etapa dessa precisa ser comemorada. Quando você sai do endividado, vai para o controlador, vai para o poupador, vai para o investidor. Você precisa estabelecer parâmetros para que você o quê? Sinta bem por estar mudando de mindset. Você precisa estabelecer metas que, ao chegar na meta, você o quê? Comemore.
Sempre que você chegar numa meta, você precisa comemorar. Por quê? Porque você venceu aquela etapa. Aquela etapa é esforço seu. E o que a gente faz no nosso futuro para ter esse mindset? Eu vou ampliar um pouco, porque acho que pode estar ruim para enxergar quem tiver pelo celular. Se ficar muito grande para quem está no computador, vocês me falam. Bom, o futuro do mindset é muito simples. A gente precisa aí estabelecer qual mindset que você precisa ter. Hoje, você precisa colocar no papel e falar: eu estou endividado. Lucas, Oi? só um minutinho, posso falar? Pode, claro. Posso falar? Só um minutinho. Que você falou muito sobre mindset, mas pode ser que algumas pessoas aqui não saibam exatamente o que é. Então, que tipo de mindset você está trazendo agora dentro do teu conhecimento? Só para que você possa explicar o melhor. Tá. Mas está perfeito, eu estou conseguindo te ouvir. Não sei se está travando, a minha internet aqui está péssima mesmo, está chovendo. Eu já desliguei o computador, estou usando só o celular para poder funcionar, tá? Aí fica à vontade, mas eu estou te ouvindo bem. Inclusive, estou anotando tudo, né? Que bom. Ó, eu estou trazendo hoje o mindset da prosperidade para vocês, né? O mindset da riqueza, que é o mindset que você precisa ter quando você quer estabelecer, né, grandes voos, né, grandes metas, grandes objetivos. E o que são grandes objetivos, grandes metas dentro desse mindset? Para a pessoa que é endividado, a grande meta dela é ter o nome dela limpo, né? A grande meta hoje do perfil endividado, o mindset é o quê? A mentalidade, né? Ela precisa estabelecer uma mentalidade de prosperidade. Então, você que está endividado hoje, você precisa ter uma mentalidade, você precisa ter um pensamento claro de riqueza, de prosperidade. Que esse estado atual que você se encontra hoje, estado atual do endividamento, é apenas pontual, passageiro. Isso vai passar quando? Quando você atingir o outro ponto. E qual ponto é esse, Lucas? É a meta que você estabeleceu. Vamos supor que você tem 3 dívidas ativas, né? Você fala assim, eu vou pagar a mais barata. E realmente você tem que começar pela mais barata. Então, você estabelece uma meta, vou pagar a minha dívida de R$200 daqui a 3 meses. Então, você pagou, comemora ela. Você tem que comemorar. Por quê? Porque a sua mentalidade vai entender o quê? Caraca, que bom que eu paguei, feliz, uhul! E aí você vai conseguir pagar as outras 2. Por quê? Você teve um ganho positivo, você ficou feliz com aquilo. O seu pensamento é um pensamento positivo em relação ao dinheiro. A gente não pode esquecer disso. A gente sempre precisa ter um pensamento positivo. O dinheiro é abundante. A gente não pode falar assim, só fulano de tal tem. Não, eu também tenho oportunidade. Eu também quero ter essa oportunidade de ter esse dinheiro para mim, de ter essa prosperidade, de ter essa abundância, tá? Então, o mindset é exatamente isso. A Aline fez uma ótima pergunta, porque às vezes não fica claro o que é o mindset, mas o mindset é a mentalidade que todos nós precisamos ter em relação ao dinheiro. E no futuro, você precisa ter o mindset da prosperidade todos os dias. E como é que você tem de forma tão fácil essa mentalidade? Estudando, né? Eu falo, já falei com a Aline e falo para todos vocês. Eu morava numa cidade que, na verdade, era uma vila, né? Eu morava numa vila de 4 casas, né? Que até hoje não tem sinal de celular direito, que a água é água de poço. Então, a gente precisa construir. Eu fui muito abençoado, mas eu prosperei. Eu levantava todo dia 4 horas da manhã para pegar o ônibus às 5. Por quê? Porque eu tive essa educação, eu tive essa mentalidade. Então, o maior investimento que você pode fazer hoje por você é estudar para desenvolver essa mentalidade. O estudo é uma coisa que ninguém tira de você. Nenhum dinheiro do mundo tira isso de você. Ele pode comprar.
quando a pessoa vier para comprar o que você estudou, aí você vai ganhar dinheiro. Que ela vai ter que pagar pelo seu mindset, pela sua mentalidade. Essa mentalidade que você desenvolveu com os estudos é que vai ser paga, é que você vai cobrar caro para a pessoa. Por isso que a gente tem que estudar todos os dias. Todos esses passos aqui para chegar aos 4 níveis da economia, né, do economista, você vai estudar cada vez mais. A pessoa não nasce investidora, ela aprende a ser investidora. Todos nós, né? E nunca se expõe ao risco da ruína. O que é se expor ao risco da ruína? É você estar perto de pessoas que não têm essa mentalidade. As pessoas que querem gastar o seu dinheiro, as pessoas que querem que você gaste o seu dinheiro. Não esteja com essas pessoas. Tá? Esteja com as pessoas que querem que você prospere. Não, fulano, vai lá, faz esse curso, investe em você. Não, fulano, isso mesmo, poupa para você poder ter uma vida melhor, para você poder viajar, para você poder comprar um celular melhor. Isso é um mindset milionário. Isso é a mentalidade de ser uma pessoa milionária. Você pode ser uma pessoa milionária com pouco, você não precisa ter R$1 milhão, né? Você tem que mudar o seu mindset. E no futuro, quando você estabelecer suas metas, você precisa sempre ter paciência, né? Você não vai sair do endividamento para o investidor de ontem para hoje, a não ser que você ganhe na loteria ou alguém, né, te dê uma grande quantidade de dinheiro. Isso não acontece. Só acontece em novela ou em filme. E evite sempre cometer gastos muito grandes. Comprar aquele celular maravilhoso no cartão de um amigo, comprar aquela viagem que você sempre sonhou parcelada no boleto. Evita isso. Não cometa esse erro. Poupe o dinheiro para quando você tiver ele na sua carteira, você decidir o que